Olá pessoal, então continuando nosso vídeo aí, na aula passada nós fizemos então todas as configurações aí das nossas entidades usando o Fluent API, né? Se você for no nosso contexto, você vai perceber então que a gente tem essas regions aqui, que foi feito aí uma gambiarra, né? Vamos falar aí no português correto. Mas é uma gambiarra, né? Vamos dizer assim, isso aqui foi algo temporário. Então a gente tem uma forma melhor, né, de separar essas configurações em classes, né? Então a boa prática é essa, né? É o princípio da responsabilidade única. Ou seja, o nosso contexto aqui, cliente context, não é responsabilidade dele ficar aqui tratando de configurações da entidade cliente, contato, né? Ele tem que chamar essas configurações, ele tem que chamar essa classe, né? Essa instância aí das configurações, né? Então, a nossa aula a gente vai começar fazendo isso aqui, tá? Um outro detalhe que eu gostaria de falar para vocês aqui, a nossa associação aqui das entidades de um para um, entre cliente e endereço, ela não foi feita ainda de uma forma explícita aqui, tá? A gente não deixou essa configuração, vamos dizer assim, 100% ok, tá? Então a gente vai fechar essa aula também com essa configuração, ok? E só para dar um norte para vocês aí, após tudo isso aqui, aí sim a gente vai começar a trabalhar com o nosso famoso repositório, que a gente tem falado em várias aulas aí, né? Depois do repositório, que é o nosso vídeo principal aí, a gente vai ter que então criar os nossos serviços aqui da camada Application Core, porque através desses serviços que é a nossa camada de interface de usuário, então ele vai usar esses serviços para comunicar com a camada de infraestrutura, tá? Então a gente vai estar evoluindo as nossas aulas aí, o nosso calendário que a gente tem discutido em sala de aula aqui, para quem está assistindo esse vídeo, essa aula está sendo gravada, a maioria delas aqui, com os alunos da graduação. Então nosso calendário é o quê? Que a gente fecha isso aqui já, a parte de repositório, agora em abril, né? Cadê a parte de repositório aqui? A infraestrutura repositório, em abril, né? Até final de abril, e aí a gente começar então aqui só a especificar os services e o I em maio, fechar toda a parte de MVC em maio, ok? Então a gente fecha a autenticação e autorização, é o que a gente está combinando aí, espero que dê certo aí nesse nosso calendário aí, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa, vocês vão precisar então criar uma classe dentro da pasta entity config, tá? Então, eu vou criar uma classe, então botão direito na pasta aqui, new class, cliente, então eu quero configurar cliente, então cliente map, vou chamar ele de mapeamento de cliente, tá? Eu vou dar um add nele, né? Então esse cliente map, ele é uma classe pública, né? Essa classe aqui, ela tem uma característica interessante aqui, ela vai implementar, né, uma interface chamada iEntity, né, iEntity Type Configuration, né? Então vai aparecer uma lâmpadazinha para você aí. Que interface que é essa aí, né? Então vamos adicionar o namespace dela aqui, ó. Ela faz parte do qual namespace? Do Entity Framework Core. Então essa interface aqui, pessoal, ela foi criada para trabalhar com configurações do Fluent API, né? Por exemplo, estou configurando o cliente aqui. Então ele precisa desse parâmetro aqui. Então, inclusive, eu vou adicionar aqui na lâmpadazinha aqui, ó, cliente, né? Ele está onde? A gente sabe que está na camada Application Core, na pasta Entity, né? Ok? Outra coisa, como ele é uma interface, espero que todos tenham assistido a questão no vídeo sobre interfaces. Eu vou até passar para vocês aqui, só um momento. Eu deixei aqui para vocês no Slack. Então, pessoal, aqui no Slack, ó, eu deixei aqui esse artigo aqui, muito bom, tá? Eu vou clicar aqui para vocês, deixa eu ver, tem um link aqui, trabalhando com interfaces.
Tá? Então pesquise no Google aí, para quem não tem acesso ao Slack aqui do grupo, então é esse autor aqui, Rodrigo Lima, trabalhando com interface. O artigo é muito bom, ele mostra um exemplo prático do uso de interfaces, né? Ou seja, estamos começando então a usar interfaces aqui. E essa interface aqui, ela está dando um erro, que ela fala que você precisa implementar essa interface aí, você precisa, né? Então se você entrar na interface aqui, que essa interface é o iEntity Type Configuration, se você entrar nela aqui, ó, ela tem um contrato, ela tem um método chamado configure. Então, sabendo lá que a nossa interface, quando ela tem um contrato, eu sou obrigado a implementar esse método. Então, por isso que ele está dizendo aqui, ó, já que você implementa essa interface, então você, né, tem que deixar isso no código. Então, a lâmpadazinha aqui, ó, né, se você observar aqui, vai ter a opção de implementar a interface aqui, ó. Opa! Então, Ctrl ponto aí, ó, né? Ctrl ponto, que eu não estou conseguindo chegar na lâmpada ali. Olha lá, você vai ter a opção de Implement Interface. Então ele já cria um método que foi colocado lá no meu contrato. Tá? Então facilita nossa escrita aí. Né? Bom, o que eu vou colocar aqui então, pessoal, na implementação aqui? Então eu vou tirar esse throw new not implemented exception e vamos colocar então a configuração de cliente. Tá? A configuração de cliente aqui, então vamos lá no contexto, deixa eu minimizar isso aqui, né? Vamos no nosso cliente context. Então, olha só, tudo que está aqui, ó, configurações de cliente. Tudo que está em configurações de cliente aqui, então eu vou tirar daqui, né? Vou pegar todo esse código que está aqui, vou dar um Ctrl X, vou tirar ele daqui, né? E vou jogar para onde? Na minha classe chamada clientMap, que tem o método configure. Né? Então, olha só tem um detalhe, uma pequena modificação. Como nós estamos configurando cliente, desculpa aí, estamos configurando cliente, eu não preciso deixar explícito a entidade cliente. Né? Basta colocar o que? Builder.hasKey, por exemplo. Então aqui você vai substituir para builder.hasKey. Olha só, ele já entendeu que é configurações, né? Então ficou fácil agora, né? Tudo que for model builder entity vai ser builder. Né? Builder.hasMany, né? Cadê a builder? Builder.property. Ok? Ficou fácil, né? Então agora nós temos as nossas configurações de clientes, então vamos tirar aqui do nosso contexto, não faz mais parte disso aqui, vamos tirar esse region, vou deletar, né? Vou salvar aqui, então ele vai ficar no nosso cliente map aqui agora, né? E como que eu chamo ele no nosso código, né? Para eu chamar então aqui, até porque assim, tiramos a responsabilidade do contexto, jogamos uma classe específica chamada cliente map. Porém, o teu contexto não sabe disso, ele não sabe que essa classe existe. Então você vai ter que colocar para ele aqui, ó, né? Essa chamada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui model builder, ponto, apply configuration, né? Apply configuration, qual configuração que eu quero aplicar? Né? A configuração é chamada cliente map, né? Então a nova instância, new cliente map. É a nova instância dele lá. Abre e fecha parênteses. Ele não tem parâmetro nenhum, né? Outra coisa aqui não é tag não, tá, gente? É parênteses, é um parâmetro aqui mesmo, tá? Ponto e vírgula. Então eu tenho que dizer onde é que está a cliente map. Nós sabemos, na lâmpada aqui, ó, que nós temos, ele está dentro dessa pasta, entity-config. Né? Eu vou salvar. Pronto, pessoal. Tiramos então a configuração de cliente do contexto e colocamos ele numa classe específica para trabalhar aí, né, com nossa configuração. Então, continuando, agora ficou fácil, né? É mais do mesmo. Então, eu vou criar aqui um contato map. Então, eu vou aqui mesmo na classe entity config, botão direito, add class. Então, como eu vou configurar contato, é contato map. Né? E aí fica assim, ó, você coloca public, né? Então você não vai ficar aí digitando aí, né? Você já tem o do cliente map, você vai pegar já aqui
essa porção de código e já jogar aqui, né? Ou se você preferir aí, dar uma praticada. Então aí você já adiciona na lâmpada, no namespace, e lembrando que é contato, né, que você vai estar então configurando, né? Ctrl ponto, adiciona o namespace e tem que implementar essa interface. Ctrl ponto, tem a opção de implemente interface, né? E aí a gente apaga e copia as nossas configurações que estão... Cadê no nosso contexto? Cadê o contexto? Então vou pegar ele aqui, ó. Cliente, context. Então vou pegar as configurações de contato aqui, ó, né? Todas elas aqui. Vou Ctrl X. Já vou até apagar essa region aqui. Contato map. Colo. E aí a gente não precisa deixar explícito a entity aqui, né? Basta mudar para builder. Né? Builder. Né? Lembrando que builder é um objeto desse entity type configuration, que é um parâmetro do método configure aqui, né? Então builder e builder. As coisas vão ficando mais fáceis aí, né? Salvo. Vou no meu contexto e eu preciso falar para ele que a gente tem uma nova classe de configuração. Então, eu vou copiar isso aqui, vou aplicar um arquivo de configuração que é o contato map. Né? Eu já vou aproveitar aqui, eu sei que eu vou precisar fazer para um novo profissão map, não existe ainda, mas eu vou colocar aqui, profissão map. Vou colar aqui, eu sei que vou precisar de um endereço map. Profissão cliente map. Profissão cliente map. E o menu. Ok? Então, vamos começar aqui já para o nosso profissão aqui. Rapidinho, para a gente ganhar tempo. Fechando aqui. A gente config, adiciona uma nova classe. Profissão. Opa, é profissão map, né? Ela é pública. Vamos então também renomear aqui essa classe aqui, a profissão F2 aqui, ó, profissão map. Tá? Então ela implementa quem? Implementa o Entity Type Configuration. Mais do mesmo, né? Vamos adicionando aqui e a profissão. Ctrl ponto, Enter. Né? Vem aqui, Ctrl ponto, Enter. Já implementou. Vem aqui, Shift Del, deleta a linha. Né? Então tem uns atalhos aí que você pode estar explorando melhor aí também. Vamos fazendo, né, conforme aí. Então eu venho aqui no Client Context, tiro tudo que é de profissão. Ctrl X. Né? Pode ver que profissão map já identificou. Né? Colo. Né? E tenho aqui então o nosso builder. É um trabalho aí, até comentei com o pessoal, meio chato, né? Mas é muito importante. E isso aqui depois de pronto, né? Seu banco vai estar todo modelado, tudo certinho. Então a gente tem um ganho nisso aí, né? Então nesse primeiro momento é chato mesmo, pessoal. Mas vamos olhar para o lado positivo aí da situação, né? Então vamos pegar endereço agora aqui, né? Adiciona, nova classe, endereço map, público. Ficou fácil agora, né? Agora é mamão com açúcar aí, né? Ctrl ponto, Enter. Configuração de endereço, Ctrl ponto, Enter. Venho aqui, Ctrl ponto, novamente, mando implementar no Enter. Shift Del.
E vou copiar então o que eu tenho no meu cliente content. Tudo que for de endereço aqui. Lembrando que está faltando a configuração de 1 para 1 aqui, né? De endereço. A gente vai fazer daqui a pouquinho. Tá? Que é bem facinho. Ele está bem melhor aí do que a outra versão. Particularmente eu achei. Builder.property. Então, salvo. Quem mais está faltando aqui? Profissão cliente, map, né? Então, vamos criar essa classe aqui. Vou até copiar o nome dela, que é um pouquinho extensa, né? Profissão cliente, map. Vamos fechar logo isso aqui. Uma classe, o nome dela vai ser profissão cliente map. Pública. E herda desse cara aqui. Entity Type Configuration. Ctrl ponto, Enter. Ctrl ponto, Enter. Deixa eu implementar. Só que aqui vai ser de profissão cliente. Como eu coloquei aqui, eu vou dar um Ctrl ponto, Enter. Como eu coloquei aqui a carroça no frente dos bois aqui, né? Então eu vou copiar esse aqui, ó. E vou tirar ele que colocou esse lixo aqui. Né? Show. Então não é endereço, aqui é profissão cliente. Né? Shift Del. Vamos adicionar um namespace para ele que ele está reclamando aqui, né? Então faltou. Bom, vamos copiar lá. E aí a gente já está terminando essa partezinha, só que ela é mais copiar e colar. Vou só finalizar para prosseguirmos aí com o que é mais importante aí. Então aqui é Builder. Opa. Builder. E por último, finalmente, falta o menu map, né? Então, vamos criá-lo aí. Type, new class, menu map. Antes aqui eu vou colocar o menu da classe, né? Dá um Ctrl ponto aí, adiciono a entidade. E para melhorar aqui, e a gente já implementa no Ctrl ponto também. Implementa a interface. Shift Del. Vamos então para a última etapa das configurações aí. E adiciono aqui Builder, como a configuração dele é bem pequena, né? E aí mando dar um build de toda a aplicação, build solution, vamos dar um build de tudo para ver se passou, se não tem nenhum erro, ok? Tem que ser 3 sucessos ali, né? Output, deixa ele sair aqui, 3 sucessos, beleza, as 3 camadas ali estão todas ok. Então, pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte, faltou deixar explícito aqui a associação de 1 para 1. Eu vou fechando aqui essas classes que foram criadas, menu, profissão, vou deixar endereço e cliente aqui. Né? Ó, cliente, ele tem um endereço, e o endereço, né, tem que ter um cliente. Né? E ele tem uma chave estrangeira dessa associação. Então, vamos lá, vamos deixar isso claro lá na nossa classe contexto. Né? Na nossa classe contexto,
Quer dizer, nossa classe contexto não, agora no cliente map. A gente lá no cliente map, abre ele pra gente aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dizer para ele aqui, do nosso builder agora, ou seja, cliente, eu estou dizendo assim, ó, builder aqui está sendo representado por cliente, né? Então o cliente, ele tem então has one, ele tem esse método agora aqui, has one. Então o cliente tem o quê? Um endereço, né? Então você coloca uma expressão lambda, então ele já aparece para você, né? E endereço, né? Então aqui eu vou colocar um ponto aqui, ó, ponto. Endereço com um, então with one, com quem? Com o cliente. Então eu disse o seguinte, cliente builder, que cliente tem um endereço e é endereço com um cliente. Então isso aqui configura uma associação de um para um. Então aqui, ó, has one, with one, né? Cliente, aí ele vai ter também, vamos deixar aqui, has foreign key. Né? Então, qual que é a chave estrangeira dessa associação? Né? Então, se você observar que endereço, ele tem, cadê ele? Has foreign key. Aí muda um pouquinho aqui. Tá vendo que ele não aparece para mim as opções, né? Porque na associação de um para um, eu tenho que deixar claro o lado principal da associação. É esse aqui que mudou. Então eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que falar para ele aqui, ó. Da associação que o cliente tem é com a entidade endereço. Então eu tenho que colocar essa propriedade aqui, para que depois eu possa então chegar na chave estrangeira da associação que é cliente ID. Ok? Fazendo a leitura aqui é simples, né? Porém pratiquem, ok? Essa aqui é a forma de você deixar explícito a associação de um para um. Então, has one with one. Tá? E se você observar, nessa associação de um para um, a chave estrangeira, lá em endereço, se você for ver, é quem? A chave estrangeira é cliente ID. Então, por isso que cliente ID aparece aqui. Opa, vamos voltar lá. Aparece aqui como chave estrangeira. Vamos salvar, dar um build na aplicação. Vamos ver se vai passar. Tem que passar os três sucessos. Então, galera, aqui ó, temos a configuração feita. Quero ver replicando isso no banco. Então, aquela nossa prática de apagar aqui cadê? Na infraestrutura, na nossa pastinha Migration, mas como eu já tinha apagado no final da aula passada, então já está ok. Tanto o banco apagado quanto as nossas migrações. Então ficou fácil aqui. Eu vou adicionar então uma nova migração. Então na camada de infraestrutura tem que escolher essa camada certinho, senão não dá certo. Então eu vou adicionar uma nova migração. Essa migração é para o contexto. Ela vai se chamar initial, né? Vou colocar início. E o contexto, que é o parâmetro context, cliente context, né? Que é o nome do nosso contexto. Vamos adicionar a migração aí. Esse comando aqui vocês têm que decorar, ele não tem jeito não, tá? Então vai fazer parte do dia a dia de vocês, desenvolvimento aí. Então ele criou a migração chamada início, né? E vamos então dar um update do database. Update database, né? No contexto context, no cliente context. Né? Vamos mandar rodar então aí. Se tudo correu conforme o planejado aí, se tudo deu certo, tem que passar. Se der erro, a gente vai ter que identificar o erro e corrigir. Né? Vamos ver se está tudo ok.
Legal, passou. Então vamos ver o nosso banco agora. Né? Vamos expandir aqui o banco. Tá um pouquinho lento, faz parte. Primeira vez de acesso aí do. Então, SQL Server, LocalDB, Databases, o nosso BDSGC aqui, né? Tables. Então, tá ali. Se você observar cliente, as colunas aqui específicas de cliente. Deixa eu ver se passou. E endereço. Bora ver se deu certo aí. Tem que ter um foreign key aqui do endereço. Endereço ID, cliente ID. FK. Beleza. Então tá ok. Funcionou aí a nossa configuração. Vamos falar agora, para fechar a nossa aula, um ponto bem importante, que é a questão da deleção em cascata. Né? O que seria uma deleção em cascata? Quando eu cadastro um cliente aqui, então, ó, botão direito, view data. Então, eu vou adicionar manualmente mesmo aqui. Qualquer cliente que prefeito de exemplo, fulano. Então, olha só, esse cliente código 1, ele vai ter contatos. Né? Então, no contato aqui, view data, então o contato daquele cliente 1, que é o fulano, ele vai ter lá o Beltrano, que é o contato dele lá. Né? Só para deixar como exemplo, Beltrano aqui, telefone, né? Esse mesmo cliente 1, né, é o, sei lá, José aqui, vamos inventar aqui. Né? Então veja que o cliente, né, 1 possui 2 contatos, então, né, ótimo. Só que tem um detalhe, se eu apagar esse cliente aqui, se eu dar um delete nele, não excluir nele, né, olha só que legal que aconteceu aqui, vou atualizar. Ele dropou todos os contatos aqui, cliente, isso é um perigo. Né? Isso chama-se deleção em cascata. Então, quando eu apago um registro principal da entidade principal, as dependentes são deletadas em cascata. Então, eu tenho que fazer o seguinte, dizer para ele que eu não quero esse tipo de configuração no meu banco. Eu quero que, se caso eu tenha pago um cliente, eu não quero que os contatos sejam dropados, apagados. Né? Então, eu vou fechar aqui. Como que eu faço isso? Então, novamente, a gente tem que recorrer às nossas configurações. Né? No nosso caso aqui, é de cliente. Né? Então, na associação de cliente que tem muitos contatos com um cliente, né? Então a gente vai colocar uma configuraçãozinha aqui no final que vai chamar onDelete. Então, no momento de deleção, né? O que eu quero? Qual a estratégia que eu quero que ele atue aí no momento da deleção? O delete behavior, o comportamento dele, vai ser o restrict, ou seja, restrito. Eu estou dizendo para ele que eu não quero que apague em cascata. Tá? Se eu quiser deixar o padrão dele aqui em cascata, você vai ter o cascade aqui. Né? Então aqui eu estou fazendo o que já existia, que é o padrão. Né? A gente tem uma outra estratégia bem interessante aqui. Né? A gente tem uma estratégia aqui chamada setNull. O que seria esse setNull? Isso aqui é uma novidade. Então, todas as vezes que eu apago um cliente, e se eu tenho contatos, o que vai acontecer? Ele vai permitir apagar o cliente, só que ele não vai apagar os contatos. Porém, a chave estrangeira de cliente ID, ele vai setar o quê? Nulo. Então, vai manter. Isso é muito bom, dependendo da estratégia que você quer, né, manter. Ok? Só que aqui, por efeito de exemplo, eu não quero isso, eu vou deixar ele como restrito. Né? Então eu quero também, aqui do cliente eu já fiz isso. Então eu vou copiar esse cara aqui, essa linha. Vou fazer isso também para as outras associações. Então eu sei que eu tenho o contato map, então aqui eu tenho a associação de clientes e contatos também, que é o inverso, que eu falo no vídeo anterior. Então também quero deixar no evento onDelete o comportamento dele restrito. Né? O que mais? Olhando aqui, endereço map,
né? Tá ok, não tenho nada. Profissão map, né? Aqui a gente tem nenhuma configuração, mas no profissão cliente a gente tem aqui no momento da associação entre eles aí. Então eu vou também não permitir essa deleção em cascata aí. Ok? Então vamos ver se realmente vai funcionar agora aí. Eu vou novamente apagar minha migração. Lembrando que isso aqui você pode fazer sempre, sem problema nenhum. Se a gente for reverter aqui, a gente vai ter problemas. A gente perde tempo. Vou apagar meu banco, sem medo nenhum. A gente vai ter depois como povoar isso automaticamente também. E aí, como já está armazenado o nosso comando, só setinha para cima aqui, adiciona a migração novamente. Né? E depois joga um update database. Vamos lá. Aqui. Então, pessoal, agora setinha para cima aqui, então ele já rodou aqui o comando, dá um update database, né? Vamos ver, se tudo ocorreu bem aí, também vai dar sucesso pra gente. Né? E aí realmente vamos testar aí se ele está permitindo ou não a deleção em cascata. Né? Então, no nosso caso, não deve permitir, ele é restrito agora. Né? Vamos lá. Ok, criou o banco. Vou então novamente aqui em Databases, vou dar um refresh, BDSGC, vou na tabela cliente, vou cadastrar novamente aquele cliente lá. Cliente, view data. Olha só, novamente o CPF, qualquer CPF, vou colocar o cliente José aqui. Ele é o cliente 1, vai ter contato também. O cliente 1, o João, qualquer telefone, o cliente 1, a Maria. Né? Então, vamos ver então. Se eu for apagar agora José, dar um delete, não deixou. Ok? Ou seja, aplicamos aí a integridade referencial entre eles, não permitimos a deleção em cascata. Então, garantimos isso aí. Ok? Bom, ótimo. Então, eu peço que vocês aí se atentem para isso, deixem isso aí de uma forma explícita aqui no código de vocês para evitar qualquer problema aí. Se alguém apaga, pelo menos a aplicação critica. Né? Então, pessoal, era isso que eu tenho que passar para vocês. Tá? Na medida que a gente for evoluindo aí, a gente vai estar melhorando o nosso código. Tá? Então, até o nosso próximo vídeo aula aí. Um abraço a todos aí.